Olá a todos, numa altura em que estamos todos professores de filosofia, escolas preocupadas com a adoção dos novos manuais, ocorreu-me fazer aqui neste formato vídeo, um pequeno manual também de 10 razões ou uma espécie de guia de 10 itens que podemos respeitar ou podemos seguir para fazer uma boa adoção de um manual. Falar em boa adoção pode significar que há bons e maus manuais. Eu não os vi, até agora só olhei para um e vagamente, e a verdade é que há uns manuais que se ajustam melhor a determinados estilos de ensino, pior a outros. Estou em crer que com as aprendizagens essenciais e com a experiência de todos os autores nós vamos ter aí uma boa fornada de bons instrumentos de trabalho para os nossos alunos. Também há muitas coisas que se podem dizer sobre os manuais, mas aqui interessa mesmo fazer este pequeno guia de orientação e também estou certo que os meus colegas que assistem a este vídeo não precisarão deste guia e terão muitas outras sugestões a dar, a acrescentar a este guia. Ele é completamente particular, serve para preencher também o espaço a que se destina há muitos anos este meu blog, que é para divulgar o ensino da filosofia e como está bem explicado nas intenções do blog para professores e alunos. Então eu fiz aqui um apontamento breve do meu guia e a primeira das orientações que me parece ser de seguir para escolher um bom manual ou um manual para optar por um manual, nem sei quantos vão aparecer ou quantos estão aí no mercado, mas presumo que bem mais de 10, talvez 14 ou 15, não sei bem. Mas o manual, em primeiro lugar, é para o aluno e não é para o professor. Portanto, nós, quando o abrimos e quando o lemos, devemos vê-lo desse ponto de vista. Acontece que muitas das vezes aquilo que está escrito nos manuais faz sentido mais para os professores do que para os alunos. Todos nós sabemos disto, eu também já estive do outro lado como autor de manual, que ainda está no mercado, e também me dei conta de alguns erros que seriam de evitar nesta matéria. Portanto, a melhor forma de nós escolhermos um manual é fazermos de conta que somos alunos e agora vamos ver como é que eu entraria na filosofia a partir destes textos que estão aqui apresentados nestas folhas. Bom, a segunda é que deve ter uma linguagem o mais clara possível. Com o mais claro, eu não estou a dizer que deve ser uma linguagem que faça uma caricatura daquilo que é a filosofia, mas claro no sentido de conseguir explicar bem assuntos complexos. Muitas das vezes nós temos a ideia que há duas maneiras de tentar ser claro. Uma é fazer essa tal caricatura, e às vezes isso acontece. Outra é saber o complexo para tornar as coisas mais claras. Não só quando atingimos, somos professores e sabemos bem disso, algum grau de complexidade é que percebemos que conseguimos então, ou consegue-se fazer-se luz sobre um determinado problema porque já atingimos um determinado nível de profundidade na análise desse problema. Portanto, devemos aqui pretender exatamente a mesma coisa com clareza. Muitas das vezes aparecem termos desajustados que não estão errados de modo algum, mas conceitos que estão desajustados já a uma linguagem que também se quer comum no ensino da filosofia, quando ela é orientada não segundo aquilo que nós desejamos que seja o ensino da filosofia no ensino secundário, mas para um programa a nível nacional. Por exemplo, não faz sentido, ou não é necessário, não é que não faça sentido, mas não é estritamente necessário falar em axiologia dos valores, quando isso não vai aparecer no exame, nem aparece já nos documentos das aprendizagens essenciais, ou falar em etnocentrismo cultural, quando no seu lugar temos o relativismo, que é uma das teorias que tenta resolver o problema da natureza dos juízos morais. Uma terceira orientação que me parece ser bastante necessária é que o manual não deve ser um amontoado de apontamentos. Muitas das vezes, ao querer simplificar-se, os manuais acabam por, com toda a boa intenção de quem os faz, obviamente, mas acabam por resultar num amontoado de apontamentos que são dispersos. As matérias devem ser sempre interligadas e ter um fio condutor. Isso é que faz um estilo de um manual e é que faz com que esse manual seja diferente dos demais. Ora, muitas das vezes as matérias aparecem soltas, como vou falar até num dos próximos pontos,
relacionados com a lógica, e nós devemos ter atenção também a esse aspecto. Um quarto aspecto é que, e este parece-me particularmente importante, é que o manual não tem de refletir as nossas preferências filosóficas. Eu também tenho as minhas, muitas das vezes estou a fazer um pouco o papel do advogado do diabo, não será tanto, mas pronto, porque ensino matérias que não gosto tanto, ou gostaria de as ensinar de uma outra maneira, gostaria de ter uma outra leitura e abordagem sobre aqueles problemas, e até gostaria de ensinar problemas que não estão no programa. Ora, há crime algum, crime entre aspas, não, ou há problema algum em fazer isso? Não me parece. As aulas não têm que ser, como todos nós sabemos desde há muitos anos, quase todos os professores são muito experientes nesta matéria, e as aulas não têm de seguir a cartilha sem que haja espaço para outro tipo de abordagens. Aliás, as aprendizagens essenciais apontam também para essa interligação de conhecimentos e interdisciplinaridade que nós todos também procuramos desde antes das aprendizagens essenciais, fazer nas nossas aulas. Muitas das vezes o fazemos até tão bem, de modo informal, na sala dos professores, quando nos damos conta que há uma disciplina, um professor, um colega está a tratar um determinado problema que nós também abordamos do ângulo filosófico, e até nas nossas aulas apelamos aos alunos para fazer essa articulação entre conhecimentos. Em todo o caso, nós todos temos de estar conscientes que devemos ensinar coisas que não gostamos de ensinar e gostaríamos de ensinar outras que não estão lá, mas nós não nos representamos a nós quando somos professores de secundário. Eventualmente, se quisermos mais essa liberdade de nos representar a nós e aquilo que é um pouco o nosso estilo ou pensamento, se quiserem, ou teoria, se quiserem, o que quiserem, então temos de tirar um doutoramento e ir ensinar noutro nível de ensino onde tenhamos mais essa liberdade. No secundário não é assim, estamos a obedecer também àquilo que é a escola. Os nossos alunos, desde de onde eu ensino, no Funchal, na Ilha da Madeira, até o Algarve, ou a Santarém, ou a Bragança, devem saber as coisas pelos nomes que elas têm nos programas de ensino. Por isso é que fazem um exame nacional. Ora bem, uma quinta orientação é que não se iludam com as carradas de materiais que muitas das vezes os editores colocam. Isso sabemos todos, com todo o respeito pelos editores, mas é marketing. Não passa muito disso, porque na maior parte das vezes nós não vamos usar, com os nossos alunos ou até a nível individual, a esmagadora maioria de ferramentas que nos estão a possibilitar, por muitas limitações. Desde nós vamos usar em salas de aula porque não temos ligações à internet, porque não temos dispositivos adequados, nós vamos usar em casa porque não conseguimos, enfim. Portanto, ter esses materiais é bom, mas em regra é só um aditivo para nos fazer escolher um manual em detrimento de outro. É que não podemos esquecer que esta questão dos manuais também é um negócio para os editores, e sendo um negócio é natural que eles queiram vender manuais, e nós não podemos ter essa perspectiva de que estamos a comprar manuais, porque nós não estamos só a escolher um produto para nós estamos aqui a fazer uma escolha que é para durante 6 anos os nossos estudantes aprenderem aquilo que é a nossa disciplina. Portanto, nós não temos que meter aditivo nenhum, a não ser a filosofia e aquilo que ela tem de mais valioso. Tem muitas qualidades intrínsecas, portanto não precisamos de nenhum tipo de extra para fazer valer aquilo que ela já de si vale. Uma sexta orientação, eu prometi 10, já vou na sexta, é que os conceitos não devem ser usados ao longo do manual com conotações muito distintas, como por exemplo eu vi muitas vezes no passado acontecer, utilizava-se juízo com uma conotação na parte da lógica, mas depois mais à frente na moralidade já se usava com uma conotação diferente. Isto confunde os alunos. Confunde, e não há necessidade nenhuma de os confundir, e eles a páginas tantas não sabem o que é que está a falar quando está a falar de juízo, não sabe o que é que está a falar de proposição. Nós temos que definir as ferramentas, neste caso proposição, por exemplo, que é uma ferramenta, é um conceito que funciona como uma ferramenta, e essa ferramenta deve ser o guia desde o início do ensino até ao final do ensino, e deve ser o guia para pessoas diferentes. Não faz sentido nenhum eu falar em proposição no 10º ano aos alunos e depois aparecer esse conceito com uma conotação bastante diferente no 11º ano, a menos que haja contextos específicos, e aí temos que contextualizar o uso que estamos a dar a determinados contextos. Senão acontece que o aluno faz confusões e não o ajuda a perceber com clareza. Não se esqueçam nunca que os nossos alunos estão a entrar pela primeira vez, a maioria deles nunca ouviu falar de filosofia nem de filósofos, portanto estão a entrar pela primeira vez na disciplina. E dar-lhes estas coisas com fio condutor, podermos falar todos uma linguagem que nos é mais ou menos universal,
isso ajuda ao ensino da filosofia, não prejudica, ao contrário daquilo que nós muitas das vezes podemos pensar. Uma sétima orientação é que a lógica não deve ser usada como um conteúdo desarticulado do resto do programa. Isto acontece muitas vezes, pelo menos no passado, espero que agora com as aprendizagens essenciais as coisas corram de maneira diferente, mas quando vamos olhar para um manual, devemos perceber como é que a lógica vai ser aplicada depois ao longo de todo o programa. Se não é a mesma coisa que entrar numa aula de biologia, eu já disse isto em dezenas de vezes que falei para professores, em formações, tudo, é a mesma coisa que entrarmos numa aula de biologia, aprendermos a trabalhar com microscópio durante o primeiro período todo, no caso da filosofia vai até finais de janeiro, a parte da lógica, a unidade da lógica formal e informal, e depois esquecermos aquilo e como se nunca tivéssemos dado, isso fica uma ideia muito dispersa, os miúdos ficam com a ideia que não percebem, afinal de contas, porque é que andaram a falar em modos Ponens e modos Tollens, nunca mais falaram disso. Nós devemos fazer o esforço de aplicar isso, e isso não é propriamente, não é especialmente fácil fazer, ainda por cima, porque muitos de nós não teve uma formação universitária, como é o meu caso, em lógica, não, por acaso eu até tive em lógica proposicional, mas muitos de nós não teve, são bons conhecedores de lógica aristotélica, não tenho dúvida nenhuma disso, mas neste caso devemos ter o cuidado de, se estamos a ensinar a ferramenta deve ser usada ao longo do manual e devemos procurar um manual que o ensine a fazer. Se tivermos esse cuidado, de certeza estou convencido que vamos ganhar todos mais com o gosto dos nossos estudantes a estudar a nossa disciplina, que é isso que todos unanimemente mais desejamos. E a oitava orientação, está relacionada com esta sétima, é que devemos... o manual deve apresentar um conhecimento sólido em lógica. Isto é importante porque muitas das vezes é onde se encontra alguma deficiência, é a mesma coisa que estar a ensinar mal um carpinteiro a manejar um serrote, um aprendiz de carpinteiro, e depois esperarmos que ele faça grandes obras em madeira. Portanto, aqui é a mesma coisa, nós temos de ter um conhecimento razoavelmente sólido e o manual deve apresentar esse conhecimento razoavelmente sólido. Como é que nós vemos? Além de ver se ele continua ou não a usar a ferramenta ao longo do manual, nós devemos ter o cuidado de perceber se os exercícios são variados, se as coisas estão bem explicadas, se não confunde os termos ainda da lógica aristotélica com a lógica proposicional, ainda que, eu não disse há pouco, mas é verdade, as aprendizagens essenciais sejam resultado ainda de aspectos da lógica aristotélica misturados com a lógica clássica que são úteis para a avaliação de argumentos, porque nós não queremos ensinar lógica verdadeiramente, nós queremos ensinar a avaliar argumentos, e a lógica é uma ferramenta bastante poderosa para avaliar argumentos, portanto é nesse sentido que nós devemos procurar que o manual esteja pensado e concebido. Uma nona orientação que está relacionada até... Todas elas estão de um modo ou outro relacionadas, isto não é um trabalho científico, é o que é o meu trabalho pessoal e que eu assino por baixo, o Rolando Almeida, não tem aqui mais nenhum interesse não este, é não cair na tentação do marketing. Isto é, olhar para a capa e ver o revisor científico, as ofertas futuras, etc. Tudo isso eu diria mesmo que é bastante irrelevante com toda a consideração que eu tenho pelos professores normalmente universitários que prestam o seu tempo a ler e analisar manuais. Mas não me parece um sinal fundamental para nós escolhermos um manual em detrimento de outro, porque nós somos professores do secundário, quem sabe disto somos nós. Nós sabemos muitas vezes muito mais daquilo que queremos, não é muitas vezes, nós sabemos sempre muito mais daquilo que queremos do que um revisor científico. O papel do revisor científico é só determinar aquelas partes que não estão cientificamente, do ponto de vista da filosofia, coerentes com aquilo que os filósofos disseram, e eles dão aí uma ajuda. Mas, e uma ajuda preciosa, sem dúvida alguma, umas mais que outras, como é óbvio em tudo. Mas nós não nos podemos iludir com isso. Aliás, não tem interesse rigorosamente nenhum em vir na capa o nome do revisor científico, do meu ponto de vista. A décima e última é avaliar se o índice é claro, o índice do manual é claro para o aluno. Eu recordo-vos, por exemplo, que é muito mais fácil para o aluno abrir um livro que diz Filosofia do Conhecimento do que dizer a estrutura do ato de conhecer.
Nós lidamos com adolescentes há muitos anos e sabemos isso. Os manuais que estavam feitos até agora, os que vão ser feitos agora não sei como é, como disse há pouco só vi um e resolvi gravar este vídeo antes de os ver. Os manuais que eram feitos até então tinham o índice segundo o programa Filosofia como tinha que ser. E o programa Filosofia, lamento dizê-lo, tem muitos aspectos positivos, obviamente que sim, convém não os perder de vista, mas não é elegível para um aluno que entra no 10º ano. Temos que convenhar, não é não são expressões adequadas para que um aluno que vem do básico olhe para lá e perceba razoavelmente, ou fique pelo menos aliciado a tentar perceber os problemas que ali vai estudar. Portanto, nós temos de ter um pouco cuidado com o índice também, e a partir do índice nós percebemos logo se o manual teve, ou se os autores do manual tiveram esse cuidado, ou mais esse cuidado, eu acredito que todos o têm, aliás, tenho a certeza que todos têm, de o tornar claro. Todos têm esse cuidado, mas nem todos, se calhar, o conseguem ao mesmo nível. E se não conseguem, isso pode determinar a nossa escolha também, a nossa adoção do manual. Bom, resta-me dizer que se os manuais forem todos a um bom nível, então não me parece que aí nos vamos deparar com grandes problemas na adoção. Até então, a realidade é que nós temos manuais não só com estilos, mas quase com abordagens bastante diferentes uns dos outros. E muitas das vezes isso prejudica a aprendizagem dos alunos. Um outro fator que eu não mencionei aqui, mas muitos de vocês certamente estarão a pensar, é o fator do contexto. Eu tenho a minha opinião, que vale, sou professor como todos vocês que provavelmente têm interesse em ver este vídeo que eu estou aqui a gravar, e a minha opinião nem sempre é consentânea com uma opinião mais popular, que é de que com alunos de contextos mais desfavorecidos temos que escolher manuais muito mais simples, porque muitas das vezes os manuais mais simples não são os mais adequados para os alunos entrarem na filosofia, por uma razão. O que se procura aqui não é complicar aquilo que já é de si complicado, mas é fazer com que os alunos entrem na filosofia. E nós não podemos desvirtuar aquilo que é filosofia a alunos que estão desfavorecidos, senão então eles não entram na filosofia. Isso era o que acontecia quando tínhamos os famigerados manuais daquilo que ficou popularizado, pelo menos numa linguagem, num contexto mais informal do ensino, como o eduquês, em que aquilo que se estava a fazer a determinada altura não era fazer com que os alunos entrassem na filosofia, mas era uma espécie de caricatura daquilo que é a filosofia. Bom, nós temos de saber ao que queremos andar e ao que estamos. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado, porque a nossa disciplina, como sabemos, oferece tanto rigor do ponto de vista científico, como oferece a física ou a química, e nós devemos sempre caminhar no sentido desse maior rigor. E pronto, haverá certamente muitas outras sugestões, eu espero que estas sejam o meu guia de orientação. Claro que há outros aspectos que entretanto me vou dando conta, agora resta-me também, vou receber os manuais, vou analisar. Normalmente eu começo por ver estes aspectos que me parecem fundamentais, e a partir daqui obviamente que não sou eu que escolho um manual para uma escola, e também respeito aquilo que os meus colegas me vão dizendo, porque nós temos visões que têm pontos comuns e é necessário tê-las, pelo menos neste nível de ensino, porque senão então é o relativismo completo e aí ninguém se entende, porque um ensina a filosofia do Zé, e o outro do Wittgenstein, o outro do Hegel e o outro do Kant, e aí é dispersão total. Portanto, se nós estamos no ensino secundário e não desejamos a dispersão total, porque já fizemos experiências com ela e não discorreu nada bem, temos também um exame nacional e é bom que os nossos alunos se sintam à vontade para um exame nacional. Eu costumo dizer que o exame nacional é o desafio que todos os alunos que queiram para mostrar o que aprenderam e não aprenderam. Obviamente que há aqui outros fatores, mas é um desafio e nós também devemos, penso eu, ter o cuidado de preparar os nossos alunos e não os defraudar, e tenho a certeza que temos esse cuidado de não os defraudar, desvirtuando aquilo que são os documentos
orientadores da nossa disciplina. Espero que seja útil este meu trabalho. Peço desculpa por uma ou outra falha, mas assumi o contexto informal em que o faço e vou publicá-lo no meu blog, que é um blog que, como de resto muitos de vocês já conhecem, já tem uma longevidade bastante grande. Já nem eu próprio sei há quantos anos é que ele existe, mas continua sempre no ativo e hoje em dia temos este formato para comunicar e ainda bem. E desde que eu gravei também as aulas de teleensino, acho que tenho um pouco a liberdade de perder alguma vergonha de falar também neste formato. Espero que isto ajude, boas adoções, bom ano a todos e vamos manter sempre a nossa disciplina com aquilo que ela tem de melhor, que é o seu valor interior, que é incomparável e nenhuma outra faz pelos nossos alunos aquilo que a filosofia faz. Até breve.